Vedações aos membros do Ministério Público. Princípios e limitações para garantir a imparcialidade e independência. Os membros do Ministério Público desempenham um papel fundamental na promoção da justiça e na defesa da ordem jurídica no Brasil. Como instituição permanente, o Ministério Público é essencial para assegurar o respeito aos direitos e garantias dos cidadãos, além de zelar pelo cumprimento das leis. Para garantir que seus membros atuem de maneira imparcial e comprometida exclusivamente com os interesses da sociedade, a Constituição Federal de 1988 e legislações específicas impõem uma série de vedações a esses profissionais. Essas restrições visam preservar a imparcialidade, a autonomia e a independência funcional, evitando que os membros do Ministério Público tenham interesses conflitantes ou sofram influências externas em suas funções. Uma das principais restrições impostas aos membros do Ministério Público é a proibição de receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Essa vedação visa impedir que os promotores e procuradores atuem com interesses financeiros particulares em processos ou causas. O recebimento de valores adicionais poderia comprometer a imparcialidade e integridade do Ministério Público, uma vez que poderia gerar conflitos de interesse e interferir no julgamento objetivo e imparcial das questões que lhes são atribuídas. Essa medida reforça o compromisso dos membros com a defesa do interesse público e evita qualquer tipo de favorecimento ou vantagem indevida. Além disso, é vedado aos membros do Ministério Público exercer a advocacia. Essa proibição visa garantir que promotores e procuradores não defendam interesses particulares em processos judiciais, o que poderia comprometer sua independência e imparcialidade. O exercício da advocacia poderia colocar o membro do Ministério Público em uma posição de conflito, uma vez que ele teria de defender interesses privados, o que é incompatível com a função de defesa da sociedade que lhe é atribuída. A proibição de advogar também contribui para assegurar que os membros do Ministério Público estejam inteiramente comprometidos com as suas funções institucionais. Outra vedação importante é a participação em sociedade comercial, exceto nas formas permitidas por lei. Essa restrição tem o intuito de evitar que os membros do Ministério Público tenham interesses econômicos diretos em atividades empresariais, o que poderia comprometer sua imparcialidade e independência. Ao se envolver em negócios privados, os promotores e procuradores poderiam ser influenciados por interesses financeiros ou econômicos que conflitem com sua atuação profissional. A participação em sociedade comercial é permitida apenas em casos restritos e conforme a legislação específica, de forma a não comprometer a integridade e a dedicação do membro às suas funções. A proibição de exercer qualquer outra função pública, mesmo estando em disponibilidade, é outra restrição relevante para os membros do Ministério Público. A única exceção permitida é a atuação no magistério, o que é compreensível, pois o ensino não interfere com as atribuições do Ministério Público e ainda pode contribuir para o aprimoramento profissional dos membros. Essa vedação reforça a dedicação exclusiva dos promotores e procuradores às suas funções, evitando que outras atividades públicas possam gerar conflitos de interesse ou distraí-los de suas responsabilidades institucionais. O exercício de atividades político-partidárias também é vedado aos membros do Ministério Público. Essa restrição é fundamental para preservar a imparcialidade da instituição e garantir que seus membros não sejam influenciados por interesses políticos ou partidários. A atuação político-partidária poderia comprometer a confiança da sociedade na imparcialidade do Ministério Público e dar margem a questionamentos sobre a neutralidade de suas decisões. Ao impedir o envolvimento em política, a legislação assegura que promotores e procuradores atuem exclusivamente em defesa dos interesses coletivos, sem qualquer influência partidária. Além dessas vedações, os membros do Ministério Público estão proibidos de receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, salvo as exceções previstas em lei. Essa medida visa evitar que promotores e procuradores recebam vantagens financeiras ou materiais que possam influenciar sua atuação profissional. O recebimento de contribuições de pessoas ou entidades pode comprometer a independência dos membros do Ministério Público, criando uma relação de dependência ou favorecimento que vai contra o interesse público. A vedação garante que os promotores e procuradores atuem de forma autônoma, sem depender de recursos externos. Essas vedações são fundamentais para assegurar que o Ministério Público continue a desempenhar suas funções de forma independente e imparcial. Sem essas restrições, os membros da instituição poderiam ser suscetíveis a influências externas, o que poderia comprometer a integridade e a legitimidade da atuação do Ministério Público.
A Constituição Federal de 1988 estabelece essas vedações com o objetivo de proteger a sociedade e assegurar que a atuação dos promotores e procuradores esteja sempre em conformidade com os princípios de legalidade, impessoalidade e moralidade. É importante ressaltar que as vedações aos membros do Ministério Público também representam um compromisso com a transparência e a ética no exercício da função pública. Essas restrições demonstram a seriedade com que a sociedade espera que o Ministério Público atue em defesa dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. O cumprimento dessas vedações é fundamental para a manutenção da confiança pública na instituição e para garantir que sua atuação seja vista como justa e imparcial. As consequências para os membros do Ministério Público que desrespeitarem essas vedações podem ser graves, incluindo sanções administrativas, civis e até criminais. A violação dessas restrições representa um desvio ético e legal que compromete a imagem da instituição e pode gerar dúvidas sobre a idoneidade e a imparcialidade de sua atuação. Além disso, o desrespeito às vedações pode resultar na perda do cargo, o que evidencia o rigor com que essas restrições são aplicadas. As vedações aos membros do Ministério Público refletem a importância de proteger a instituição de qualquer tipo de influência externa. Ao evitar que promotores e procuradores se envolvam em atividades que possam comprometer sua independência, o legislador busca assegurar que o Ministério Público continue a atuar em defesa da sociedade, sem ser influenciado por interesses particulares ou externos. Essa independência é essencial para garantir que a instituição desempenhe suas funções de forma plena e autônoma, sempre em prol do bem comum. A exclusividade do exercício das funções do Ministério Público também contribui para a qualidade do trabalho desenvolvido pelos promotores e procuradores. Ao dedicar-se exclusivamente às suas atribuições, o membro do Ministério Público tem mais tempo e recursos para aprofundar-se nos casos sob sua responsabilidade, o que resulta em uma atuação mais eficiente e qualificada. A dedicação exclusiva é um fator que fortalece a atuação do Ministério Público e permite que ele cumpra sua missão constitucional de forma eficaz. A vedação ao recebimento de honorários, percentagens ou custas processuais reforça o compromisso dos membros do Ministério Público com a imparcialidade e a objetividade. Essa restrição é particularmente relevante em um contexto em que a busca por vantagens financeiras poderia facilmente comprometer a integridade da instituição. Ao proibir o recebimento de valores adicionais, a legislação brasileira assegura que os promotores e procuradores atuem unicamente em defesa dos interesses da sociedade, sem se deixar influenciar por possíveis ganhos pessoais. A impossibilidade de exercer a advocacia também é uma vedação relevante, uma vez que impede que os membros do Ministério Público defendam interesses privados, o que poderia comprometer a sua imparcialidade. A vedação é justificada pela necessidade de assegurar que os promotores e procuradores estejam comprometidos exclusivamente com o interesse público e que sua atuação seja pautada pela defesa dos direitos coletivos, sem conflitos de interesse. Por fim, as vedações aos membros do Ministério Público são fundamentais para garantir que a instituição permaneça íntegra, imparcial e comprometida exclusivamente com a defesa da sociedade. As restrições impostas visam proteger a independência e a imparcialidade dos promotores e procuradores, assegurando que eles possam desempenhar suas funções sem qualquer tipo de influência externa. Essas vedações representam um compromisso com a ética e a transparência no exercício da função pública, valores essenciais para a credibilidade do Ministério Público e para a confiança da sociedade na instituição. Gratidão a todos. E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!